Feriadão é dia de descanso, menos para o Dr. Mauro Mirapalete. O episódio do Fala Dentista vai abordar um assunto que afeta mais de 2 milhões de brasileiros e pode ser causado por pequenos descuidos com a saúde bucal. O Fala Dentista de hoje é sobre a gengivite. Bom dia, Dr. Mauro, tudo bem? Eu estou achando que eu tô com gengivite. E eu gostaria de saber o que é necessário para ter um diagnóstico. A gengivite ela é caracterizada pela inflamação do tecido gengival, tá? Normalmente ela ocorrerá por uma deficiência na capacidade de higienização desse paciente, ou seja, estão ficando resíduos de alimento, muito normalmente entre os dentes, muito normalmente também pela falta do uso do fio dental, e o tecido periodontal, ou seja, a gengiva, ela revela-se inflamada normalmente através do sangramento, ou seja, o paciente vai relatar: nossa, eu passo o fio dental ali e sempre sangra, então eu não passo mais. E aí, muito pelo contrário, né? Uma vez que você passa o fio dental e ele está sangrando, é um indicativo da sua gengiva que há um problema na região e ele deve ser tratado. Existem tipos de gengivite, tá? A mais comum, né, ela vai ser teoricamente a gengivite tradicional, tá? Que é uma inflamação dos tecidos periodontais. Tecido periodontal é tudo aquele que sustenta o teu elemento dentário, seja osso ou gengiva, tá? Então, a gengivite inicial, ela vai ser uma caracterização de uma inflamação localizada ao tecido gengival. Uma vez que esse tecido gengival torna-se cronificado, ou seja, essa inflamação perdura por um longo período de tempo, ela evoluirá para uma doença periodontal, ou seja, uma periodontite. E a periodontite já é uma doença um pouco mais grave, podendo acarretar em mobilidade do elemento dentário, bolsas periodontais, problemas mais sérios na sustentação desse elemento dentário, podendo gerar inclusive a perda do elemento. Doutor, fui diagnosticada com gengivite. A partir de agora, quais são as formas de tratamento? A gengivite, o passo inicial, como todo e qualquer processo de patologia ou doença oral, você precisa procurar o seu dentista para ter um diagnóstico correto. Uma vez esse diagnóstico correto, a gente tem que entender o que está acontecendo e como podemos atuar. A maioria das vezes, como eu já falei, uma deficiência na capacidade de higienização do paciente. Então a gente tem que entender de fato o que está faltando na capacidade de higienização dele e corrigi-la, né? Então ali ele precisa de um contato próximo com o seu dentista para poder estar fazendo essa correção. Doutor Mauro, o que define a gravidade da minha gengivite? Devo me preocupar? A parte da gengivite, uma vez que ela evolui para a doença periodontal, ela pode ter sítios bem definidos, ou seja, apenas um ou dois elementos ali estão afetados por esse processo de doença periodontal, ou ela pode ser uma perda generalizada, tá? Causando então uma mobilidade de vários elementos dentários, né? Podendo evoluir até para a perda total desses elementos. Então, a gente sempre salienta que cada caso tem que ser tratado de uma maneira única, a gente tem que avaliar esse paciente e entender de fato quais são as necessidades e conseguir traçar ali um plano de tratamento personalizado, definido exclusivamente para o caso dele. Para tratar a gengivite e outros casos de saúde bucal, procure a Oraunict Balneário Pissarras. O Dr. Mauro Mirapalete receberá você e a sua família da melhor forma possível. A avaliação pode ser agendada de forma gratuita através do telefone 991710051. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.